Fala, meus alunos, guerreiros do ICD Concursos, mestres e mestras que estão aí trilhando esse caminho em busca, né, da aprovação, tão sonhada aprovação no concurso público para as carreiras educacionais. É importante nesse momento vocês se dedicarem ao máximo, está próximo aí da prova do concurso da Prefeitura de Igaraçu, né? Então é importante que vocês intensifiquem, busquem cada vez mais a resolução de questões. Essa aula que a gente está dando aqui para vocês, ela tem, sobretudo, né, o objetivo de potencializar a preparação de vocês, tá? Vou trabalhar aqui com vocês na aula de hoje, a OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico, e a gente vai trazer 20 questões acerca desse assunto. Então, todo o assunto que a gente vai trazer agora, nessa reta final, a gente vai trazer muitas questões exatamente para dar para vocês a possibilidade de vocês massificar o conhecimento, percebe? A importância de vocês treinar, exercitar, né? Fazer as simulações necessárias antes da prova, para quando chegar no dia da prova, vocês estarem aí bem, digamos que, abalizados, né? E, sobretudo, né, ter o domínio para que vocês consigam gabaritar a prova de vocês, tá bom? Então, vamos juntos, colocar aqui o material na tela para a gente poder trazer o assunto para vocês. Antes de colocar aqui o assunto, eu quero pedir a vocês que, para que esse material, para que esse conteúdo continue acontecendo, né, é importante que vocês se inscrevam no canal do YouTube, né, ICD Concursos, porque quanto mais pessoas inscritas em nosso canal, a gente vai poder trazer mais conteúdos para vocês. A grande finalidade é essa. Quanto mais seguidores, mais pessoas inscritas, o canal ele se fortalece, né? E abre possibilidades para que a gente consiga colocar mais materiais gratuitos. Então, a finalidade da educação é exatamente essa. É que todos nós possamos corroborar com a educação. Possibilitando, né, sobretudo, a audiência, possibilitando a cooperação e também a junção, a unidade, né? Unidade e unicidade, estarmos juntos e com a mesma finalidade, com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de sinergia para que a educação ela continue crescendo no nosso país. A gente sabe que a educação, infelizmente, não tem sido prioridade, né, pelo nosso país. Mas a gente faz a nossa parte. E fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir aí bem mais seguidores, bem mais pessoas inscritas no nosso canal para fortalecer ainda mais, tá bom? Então vamos com tudo para cima, material aqui na tela, para a gente já começar aqui a nossa aula, tá certo? Vamos embora, pessoal? Pronto. Material na tela. Então vamos agora trazer para vocês esse assunto tão importante. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre planejamento, tá? Pessoal, todas as vezes que a gente falar de planejamento, deixa eu só pegar aqui o marca-texto aqui, tá? Para a gente poder ficar bem mais à vontade na explicação e também colocar aqui algumas observações. Ou seja, grifar alguns pontos que eu quero que vocês memorizem, que eu quero que vocês aprendam de fato, para que a gente consiga aí trazer para vocês o domínio, né, do assunto e vocês gabaritem a prova de vocês. Então vamos lá. Todas as vezes que a gente falar de planejamento, a gente está falando da técnica de se antever aos fatos. É de fazer algo de forma prévia, certo? Levando em consideração as tendências que podem ocorrer, a experiência que você tem exatamente com a parte educacional, mas antes de executar, você precisa fazer um planejamento, levando em consideração também as intempéries que podem acontecer no caminho, como também circunstâncias que você sabe que acontecem no cotidiano do professor, que acontece no cotidiano do educador, né? Principalmente na sua operacionalização, principalmente na sua atividade, quando você está lá executando suas atividades, você sabe o que pode ocorrer em sala de aula, o que pode ocorrer fora da sala de aula, os desafios, né, que fazem parte do ócios do ofício, né, do professor. Beleza? Então, o planejamento vai lhe dar exatamente essa possibilidade de se antever, de fazer uma previsão, de fazer uma análise antes, prévia, levando em consideração todas as circunstâncias que podem acontecer.
e daí você vai se imaginar naquela atividade e antes mesmo de estar realizando a atividade, você já fez mais ou menos uma prévia do que pode acontecer e do que não pode acontecer, ok? Mas aí a definição de plano, porque a gente vai diferenciar, planejamento é diferente de plano, tá? Então, antes de mais nada, de a gente ver a diferença, eu quero trazer para vocês a definição. O plano, o que seria o plano? O plano ele não está no campo do planejamento. O plano é exatamente o passo a passo, a execução diária do que você planejou. Percebeu a diferença? Enquanto no planejamento você fez uma prévia, você se imaginou com antecedência como vai acontecer aquela prática, aquela atividade operacional. Já no plano, não. O plano é a execução, é o passo a passo. É aquilo que você estabeleceu como via de regra que precisa ser cumprido todos os dias para que você alcance aí o seu objetivo principal. Então, planejamento é subjetivo, é algo que você imagina de forma prévia para alcançar determinado objetivo, certo? Já o plano é tudo aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia para realmente cumprir tudo aquilo que você planejou, ok? Vamos dar um exemplo prático aqui. O professor ele quer passar no concurso agora, o concurso da Prefeitura de Igaraçu ou o concurso do estado da Paraíba. E daí esse é o planejamento dele, passar. E aí ele vai estabelecer a prévia. Qual é a prévia? Estudar os assuntos que estão no edital, certo? E é claro que ele vai criar ali uma roteirização, que é o plano de estudo, né? Para que ele consiga executar. Já no plano, o plano é exatamente cumprir tudo aquilo que ele planejou. Então ele vai ter que cumprir português, o que é que ele vai estudar em português? Conhecimentos pedagógicos, o que é que ele vai cumprir ali, o que é que ele vai estudar, onde é que ele vai intensificar, onde é que ele vai apenas dar uma revisada. Tudo isso é o plano, é a execução, é a prática, é colocar em prática diuturnamente. Beleza? Então tá aí a diferença e a definição deles. Então, no planejamento, eu coloquei aqui, ó, é abrangente, fica no campo das ideias, porque até então, né, quando você começa a planejar, você trabalha dentro dessa perspectiva do pensamento, da análise, né? É subjetivo, é reflexivo e também é passivo de discussões. Tá no campo da discussão, porque às vezes você vai fazer um planejamento e não faz o planejamento sozinho, faz em equipe, faz com um grupo de trabalho, ok? Já o plano, ele é concreto, ele é a materialização daquilo que foi planejado. Ele é a execução, ele é a operação, ele é objetivo e é prático, certo? Porque sem a qual você não vai conseguir de forma nenhuma realizar aquilo que você planejou. Você só consegue realizar o que você planejou quando você traça os planos, as etapas que precisa ser realizada, ok? Como exemplo eu coloquei para vocês, ó, o plano também está retratado nos programas e projetos. Quando você estabelece um projeto, quando você estabelece um programa, então você vai cumprindo paulatinamente ali tudo aquilo que é preciso para alcançar os resultados, ok? Então, primeiro slide aí já foi passado, bem explicado para vocês. Então, vamos para o próximo. Vamos agora para as dimensões do planejamento em educação. Então, como é que a gente consegue enxergar o planejamento na área educacional? Então, vamos ver. Nós temos aí o planejamento educacional, que é o maior, que tem maior abrangência, né? Quando a gente fala de planejamento educacional, a gente está falando de cima para baixo, a gente está falando do que está lá na cúpula, né? No Ministério da Educação, o MEC, que estabelece aí todas as políticas públicas voltadas para a educação. Então nós temos aí, inclusive, que vai, né, atendendo todas as esferas, na esfera nacional, estadual, municipal, e que isso se configura, né, nas configurações, na verdade, na construção das políticas públicas educacionais. Então, as políticas públicas educacionais está contida aí
no planejamento educacional. Esse planejamento é macro, esse planejamento é um todo que vai aí ser destinado para toda a educação no país, correto? Então ela é macro. Vamos agora para o planejamento escolar. O planejamento escolar, quando a gente fala de planejamento escolar, a gente vai entender que é exatamente a realidade de cada escola, ou seja, cada escola tem o seu planejamento. E esse planejamento vai estar de acordo com a particularidade, com a realidade de cada escola, ok? Vamos agora para o planejamento curricular. O planejamento curricular, ele orienta a ação educativa. É através do planejamento curricular que toda ação educativa, ela tem uma orientação, ela tem um guia, ela tem um norte, tá certo? Então, as dimensões pedagógicas, ou seja, os diversos componentes curriculares estão contidos no planejamento curricular, ok? E aí a gente preparei um slide lá na frente que a gente vai ver as dimensões pedagógicas, tá? Então vamos lá. Vamos para o planejamento de ensino. Já no planejamento de ensino é mais próximo da sala de aula, ou seja, é o que acontece na relação profíncua, né, entre o professor e o aluno. E daí nós temos o PEA, que é o processo de ensino e aprendizagem. É exatamente nesse processo onde acontece a distribuição, a impetração do ensino e, em contrapartida, a aprendizagem, ou seja, a forma de que o aluno ele começa a absorção desse conhecimento. Então, o processo de ensino-aprendizagem está contido no planejamento de ensino, ok? Então, vamos seguindo aqui, tá? Daí nós temos agora os níveis de planejamento da educação. Por que não dizer na educação? Como é que se configura os níveis de planejamento, tá? Então, nos níveis de planejamento, eu vou dar o bizu aqui para os meus mestres nunca mais esquecer. Todas as vezes que falar dos níveis de planejamento na educação, você vai lembrar disso daqui, ó. O que é eto, professor? Eto é exatamente o mnemônio do estratégico, tático e operacional. Olha aqui, ó. E de estratégico, T de tático e O de operacional. Então, todas as vezes que cair na prova, falar sobre níveis de planejamento da educação, planejamento educacional, você vai lembrar de ETO. ETO, estratégico, tático e operacional, que são os 3 níveis que acontecem em qualquer planejamento institucional. Então, professor, só quer dizer que existe esse planejamento em qualquer ato institucional? Sim, se aplica em qualquer esfera. Por exemplo, organização pública, empresa privada, terceiro setor, em qualquer instituição, esses níveis de planejamento é igual, é a mesma coisa. Existe o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O que vai diferir, o que vai diferenciar é exatamente a contextualização, ou seja, quando a gente se trata dos níveis de planejamento de uma instituição privada, aí a destinação, a configuração desses níveis de planejamento é voltado para a organização, para o mercado de trabalho. Quando se fala da educação, aí a gente vai começar a entender que esses níveis de planejamento é destinado para o processo educacional e suas configurações na educação do Brasil, da nossa nação, ok? Então, como é que acontece? Eu coloquei aqui para vocês, ó. No estratégico, nós temos aqui, ó, que é a cúpula, né? Coloquei a cúpula da educação. Qual é a cúpula da educação? É exatamente todo o projeto nacional de educação, certo? Quando a gente fala da educação, o planejamento nacional de educação, tudo voltado para a educação no que diz respeito ao nosso Brasil, está incluso aqui, ó, certo? É a cúpula.
Quem é que estabelece todas as normas? Quem é que estabelece as diretrizes? Quem é que estabelece todas as regras, os índices, as métricas da educação? É exatamente o Conselho Nacional de Educação, o Ministério Nacional de Educação, tá certo? Então, a gente precisa entender bem isso daí. Então, Projeto Nacional de Educação é geral, é global, porque compreende todo o Brasil, né? E é a longo prazo. Longo prazo. Professor, como é que a gente pode entender aqui a longo prazo? Vamos prazificar para a gente nunca mais esquecer? Vamos lá. Isso daqui, pessoal, é um bizu para nunca mais você esquecer, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Quanto tempo a gestão municipal, vamos lá, colocar aqui, ó. A gestão municipal, estadual, né? E também da União, se tratando da presidência, se tratando dos deputados e governadores e se tratando aqui no município de prefeitos e vereadores. O prazo é de 4 anos. De 4 anos. Então, como é que a gente pode, professor, entender o que seria aqui no estratégico, tático e operacional? Se é longo, médio e curto prazo, então longo prazo a partir de 4 anos. Certo? A partir de 4 anos. Médio prazo, aí a gente coloca a partir do terceiro ano, de 3 anos. Certo? E curto prazo, a partir do primeiro ano ao segundo ano. Correto? Segundo ano. Então, é importante a gente aprender isso daqui, porque caindo na prova de vocês, a gente vai entender o que é a curto prazo, operacional, o que é tático a médio prazo e o que é estratégico a longo prazo. Percebeu? Então, trouxe essa explicação para vocês aqui, para nunca mais vocês esquecerem. Correto? Então, vamos lá, ó. Geral, global, cúpula, porque é cúpula, porque faz parte aqui do Projeto Nacional de Educação. Correto? No tático, é mais específicos, é mais intermediário. Por quê? O que é que ocorre aqui? No global, no estratégico, ele estabelece as normas e o intermediário, ele absorvem toda a estrutura pedagógica que foi implementada, certo? E ele transforma em processos viáveis de execução. Ele faz a distribuição desses projetos, né? Dessa política nacional de educação, da política nacional de educação, né? Para que esta política, para que esse projeto, para que toda essa política pública seja distribuída para o operacional executar, certo? Então, o estratégico, pessoal, outro bizu para você, de questão aqui, para você nunca mais esquecer. Presta bem atenção. Aqui no ICD Concursos é assim, a gente dá o bizu que em nenhum lugar você encontra, mas é um bizu que vai fazer com que você acerte a questão. A finalidade é essa. Pessoal, o único verbo que define o estratégico e que não está contido no tático nem no operacional é a definição. Aqui, ó. O estratégico define. Eita, desculpa aqui, pessoal, mas dá pra ver. O estratégico define, correto? O estratégico define. Percebeu? O único nível de planejamento que define é o estratégico, porque a definição vem de cima para baixo. Percebeu a lógica? Então, a definição vem de cima para baixo, aí o estratégico define, o tático, que é o intermediário, ele faz a absorção dessa definição e faz a distribuição para o operacional que executa. Então, aqui executa, aqui desmembra, aqui faz o intermédio
e o estratégico define, beleza? Então tá claro aí para vocês? Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem isso aqui. No tático, ó, intermediário, médio prazo, nós temos aí o projeto estadual de educação, a política estadual de educação, certo? E no operacional, nós temos aí o projeto político-pedagógico, que é a execução, né, de tudo aquilo que foi definido pelo estratégico e que foi aí passado, né, do tático para o operacional. Correto, pessoal? Então tá aqui, só com essa explicação aqui, pessoal, já dá para você matar um monte de questões que vier relacionado aos níveis de planejamento da educação. Beleza? Então vamos para cima aqui e vamos continuar. E daí eu fiz aqui a OTP, né, a Organização do Trabalho Pedagógico, de uma forma bem resumida aqui. E aqui a gente vai comentar algumas coisas. Então vamos lá. Ó, o planejamento aplicado aqui, ó, planejamento escolar participativo, né? Então nós temos aqui na OTP os níveis de planejamento que falamos agora há pouco, que é o estratégico, aqui, ó, o estratégico, o tático e o operacional. Já está bem claro aqui. Daí nós temos aí dois grandes referenciais, né? Que é Libânio, José Carlos Libânio, educador e escritor brasileiro, que com certeza vai cair na prova de vocês nessa perspectiva, tá? E Celso Vasconcelos, que é especialista em planejamento escolar. Então, dentro dessas duas perspectivas, certo? Você vai encontrar exatamente, fazendo aí a perspectiva, né, de que a educação precisa realmente estar embasada em um planejamento direcionado, propositivo, para que a educação aconteça da melhor forma possível. Ok? Então vamos lá. Então, ó, planejamento escolar participativo, nós temos as modalidades, que é o plano da escola, plano de ensino, plano de aula. A gente acabou de falar sobre isso daqui. Temos aí também o processo de ensino-aprendizagem, que é o PEA, né? Componentes do PEA, eu coloquei para vocês o conteúdo, objetivo, métodos, estratégias pedagógicas e recursos. Para o quê? Para utilizar a avaliação de forma propositiva. A avaliação ela precisa, né, cumprir todo o planejamento pela qual ela foi enviada. Então, a avaliação, ela existe um teor mais do que simplesmente a aplicação de uma avaliação. Existe toda aí a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional e a avaliação de larga escala. E daí nós temos aí a diagnóstica, a formativa e a somativa. Na diagnóstica é importante deixar claro, pessoal, que todo o processo educacional, ele parte do princípio da análise, da investigação. Antes de aplicar qualquer medida, é preciso que haja uma observação, que é exatamente fazer um diagnóstico de todo o processo educativo durante o ano letivo. Essa investigação vai fazer toda a diferença, tá? Então, segundo, a formativa, que é formar de forma cognitiva, trazer todo o aprendizado necessário, formando, né, o indivíduo, né, a criança, o adolescente, na perspectiva de se tornar cidadãos melhores. O objetivo é esse. E somativa é exatamente aquilo que se traz a perspectiva de que tudo aquilo que vem como um aprendizado para o aluno faz com que o aluno ele somatize toda a formação necessária para se conduzir de forma profíncua e que tenha aí todo o sucesso necessário. Beleza? Então nós temos aqui, ó, dentro ainda da diagnóstica, a sondagem, né, a observação, a definição dos objetivos e metas e a execução das atividades pedagógicas, né? Execução de todas as atividades pedagógicas. Beleza, pessoal? Então aqui eu fiz um resumão para vocês, para que vocês consigam aí ter uma visualização melhor da organização do trabalho pedagógico. E a gente vai trazer aqui 20 questões sobre isso daqui para a gente massificar o máximo possível, beleza? Então vamos para cima com tudo, que a gente precisa aí garantir a vaga. Isso você só precisa de uma. Se não estudar com dedicação, com destreza, vem outro e toma a sua vez.
E a gente não vai permitir, não vai abrir margem para ninguém tomar a vaga de ninguém aqui não, viu? Em nome de Jesus, a vaga é sua, tá certo? Em nome de Jesus, a vaga é sua. Então vamos para cima com tudo, tá? Então nós temos aí a avaliação educativa, a avaliação no contexto. Deixa eu colocar meu marca-texto aqui novamente. A avaliação no contexto escolar realiza-se segundo os objetivos escolares implícitos ou explícitos, que por sua vez refletem valores, né, e normas sociais. Sempre vai ser isso daí. Na perspectiva intrapessoal e na perspectiva intrapessoal, né, que é o relacionamento do indivíduo com ele mesmo, e além da intrapessoal, nós temos aí a interpessoal, que é dele com as outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, correto? As práticas avaliativas podem servir à manutenção da transformação social, com certeza. As práticas avaliativas, pessoal, cada avaliação, cada processo avaliativo, ele tem um caráter de produzir no aluno, né, a manutenção de transformações sociais, principalmente de acordo com as suas transformações, a inclusão, a diversidade cultural e por aí vai, correto? A avaliação escolar não acontece em momentos isolados, jamais, do trabalho pedagógico. Ela inicia, permeia todo o processo e conclui. Então, ela está ali presente em todo o período da distribuição, impetração e operacionalização da educação dentro da perspectiva do aluno, correto? Então vamos lá. A avaliação é uma tarefa complexa. Então, se vier alguma questão dizendo que é simples, está errado, tá? Então, é uma tarefa complexa, porque tudo que se trabalha dentro da subjetividade, pessoal, das particularidades, é complexo. É uma ciência humana aplicada, é complexo, é subjetivo. Então, a gente precisa compreender isso, tá? Então, dentro dessa complexidade, a realização de provas e atribuições de notas. Temos aí o tradicional, né? Apenas somativa, apenas classificatória, excludente das aprendizagens. Mas a crítica, que é formativa, reflexiva, inclusiva para aprendizagens. Então, é importante entender que tudo isso daqui está corroborando com a questão da avaliação ser uma tarefa complexa, ok? Temos aí o pedagógico didática, a didática pedagógica, que traz aí um bizu incrível que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que é o diagnóstico e controle. Muito importante isso daqui, pessoal. Toda atividade dentro do pedagógico didático, ou seja, a didática pedagógica, é importante entender que primeiro ela parte do pressuposto do diagnóstico, ou seja, da análise. Aqui, a pedagógico didática refere-se ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos da educação escolar, correção dos erros, possibilita o aprimoramento. Então, quando se trata do diagnóstico, é o que? Ocorre no início, durante e no final. Inicial é sondagem, unidade didática, conjunto de atividades e recursos pedagógicos que visam promover a aprendizagem dos alunos. É um elemento fundamental no planejamento de um curso ou disciplina. Então veja aqui, ó. Eu coloquei a observação aqui. Ó. A avaliação diagnóstica não se restringe à aplicada, ou seja, não se restringe à aplicação no início do ano. A verdade é essa aqui. Ela ocorre durante todo o processo e é uma função intrínseca à avaliação formativa. Então, ó, o processo diagnóstico, ele não acontece apenas no início. Ela acontece durante todo o ano letivo. Porque exatamente é o processo de melhoria contínua na educação, pessoal. Como é que eu vou pegar dados de apenas um momento do ano letivo? Do início do ano letivo e os demais, que vai trazer mais informações importantes. Percebe? Então, daí a gente já começa a perceber que existe uma lógica também. Nada é por acaso, não é verdade? E o controle, que é a ferramenta de controle, refere-se aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares. É o sistemático e contínuo que ocorre no processo de interação professor-aluno através de uma variedade de atividades. Então, vamos lá. Bizu aqui para a prova de vocês. O controle é a mensuração
Ou seja, para você identificar o que precisa ser melhorado, certo? O que aconteceu, o que precisa ser mudado. Então, o controle vai dar exatamente a interação entre professor e aluno para potencializar o quê? As variedades de atividades aplicadas nesse processo. Correto? Então, é importante deixar claro que a qualificação dos resultados escolares é sistemático e contínuo. Ou seja, não para. A aplicação do controle é o tempo todo. É um ciclo virtuoso que deve acontecer todo o tempo todo, ok? Então tá claro aí para vocês? Então, bizu aí para você nunca mais esquecer. Pedagógica, didática, as funções que devem acontecer sempre é o que? DC. Então aqui é o bizu, ó. DC, diagnóstico e controle. Primeiro, analisa, investiga e depois exerce o controle para mensurar o que realmente aconteceu, se precisa mudar, se precisa melhorar, e assim acontece a educação no Brasil, correto? Temos aí os PCNs, ou seja, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que são elaborados para cada etapa do ensino fundamental e médio. Eles podem ser encontrados divididos para o ensino fundamental 1, aos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, crianças com idade entre 6 a 10 anos, e o ensino fundamental 2, ou anos finais, do 6º ao 9º ano, fase de transição entre infância e adolescência entre 11 e 14 anos, correto? Os PCNs são uma das formas de expressão do papel do Estado na busca por coesão e ordem. Eles representam a visão do MEC sobre a educação, como a educação deve ser conduzida no país. A rede privada do ensino também adota os parâmetros, porém, coloquei aqui para você não esquecer, sem caráter obrigatório, tá bom? E possa ser que caia uma questão para vocês exatamente sobre isso. Correto, pessoal? Então vamos embora juntos aqui para a gente treinar agora, fazer o seguinte, algumas questões. Deixa eu só ver aqui o tempo, porque a gente pode dividir aqui agora exatamente, e é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, pessoal, já já a gente entra com as questões. Para cima, rumo à aprovação.